Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Canta forte, povo de Deus. Enche o meu coração. Ó, vem. Ó, vem, Espírito Santo, Inflamar. inflamar em mim tua unção. Mais uma vez, ó, vem. Ó, Ó, vem, Espírito Santo. pede pra Ele, pede com fé. Enche o meu coração. Ó, vem. Ó, vem, Espírito Santo, Inflamar. inflamar em mim tua unção. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por Tua presença. Obrigado por preencher o nosso coração, Espírito Santo, da Tua força, da Tua graça. Ó, Espírito Santo, como é bom estar contigo, como é bom estar cheio de Ti. Faz a Tua vontade em minha vida, Espírito Santo de Deus. Obrigado por Tua presença, Espírito Santo. É uma graça estar aqui no Raio de Luz, na comunidade Raio de Luz, para nós continuarmos uma caminhada. E hoje eu vim falar para vocês exatamente sobre isso. E eu queria que antes de qualquer caminhada que nós fizéssemos, se olhassem para quem é do seu lado, para quem está aí do seu ladinho, olha para a pessoa, fala a verdade, não é bonitona? Bonitão, né? Dá um sorriso. Mesmo que você acabou de passar na padaria, saiu do serviço, comeu uma esfirra e tá com a carne no meio do dente, não tem importância, né? Sorri, acabou com a fechada. Ó, tem um monte de gente sorrindo com a boca fechada. Tem muita gente que comeu salgado antes de vir aqui, tá vendo como é que é? A gente vai descobrindo, né? Mas esse é o povo lindo de Deus, é o povo escolhido. E nós estamos num período muito interessante da igreja, que é o período de Pentecostes. Nós ainda estamos vivendo esse momento, né? Que é o derramamento do Espírito Santo. Mas é muito, muito, muito bom nós compreendermos o que Deus está querendo falar conosco. E aí, em oração, conversando com o Senhor, nós então vamos tentando entender. Deus fala comigo primeiro, para poder falar com todos nós aquilo que é para nós. E veja bem, eu queria só fazer uma pergunta. Quem veio no cerco de Jericó, levanta a mão. Quem veio todos os dias no cerco de Jericó? Quem veio no cerco de Jericó não veio hoje no grupo de oração? E se eu contar para vocês assim, ó, presta atenção. Boa noite, desculpa a minha má educação. Você que está aí de casa, tem que ter essa parte, né, gente, não é? Você que está aí de casa, seja bem-vindo, acompanhando nós pelas redes sociais. Compartilhe, esse é o grupo Raio de Luz. Que Deus acompanhe vocês, mas que nós possamos beber desse Deus de qualquer forma. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Quem vem no cerco, Deus prometeu algo para você, sim ou não? Para quem prometeu, levanta a mão. Dá uma balançada. Para os outros houve promessa, sim ou não? Provavelmente, talvez não tenha ouvido, talvez não houve uma promessa nova, mas uma promessa em curso, uma promessa que vem acontecendo. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Então, se no teu coração, se na tua caminhada aqui,
houve uma promessa, pode ter certeza que ela vai acontecer. Porém, existem duas características muito importantes que nós tenhamos em nós para que isso se concretize de fato. E nós vamos bater e trabalhar em cima dessas duas. Mas para isso, eu queria que você entendesse algo. Quando Moisés vai até o Jordão, e Deus pega e fala: Moisés, agora acabou sua parte, Josué vai tomar conta. Existe uma promessa de Deus em curso. É uma promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é tirar o povo de Israel, o povo escolhido, que estava escravo do Egito, e levar eles até a terra prometida. E a terra prometida é Canaã. Chega ali no Jordão, então Josué assume essa missão. Eles passam o Jordão, rumo ao quê? Rumo a Canaã. Canaã é uma região circuncidada pelo deserto, mas que aquela região, imagina só, em volta de Canaã, dessa região, existe muito deserto, até hoje. Mas essa região de Canaã é muito rica em produção, mel, leite, comida, produção na terra. Então por isso que se fala, vamos para Canaã, né? A terra onde corre leite e mel. Hoje essa região é o que nós conhecemos como o estado de Israel, e mais alguns lugarzinhos que o povo fica brigando por aqueles espaços. Cisjordânia, mais uns pedaços que tem ali em volta, é a região de Canaã. É a região que naquele lugar existe uma fertilidade de produção, de dar comida, de dar alimento. Então você imagina como que é o nosso Brasil. Se não é algo extraordinário, Deus amar tanto nós assim, já seria o suficiente para o povo inteiro no Brasil estar sob os pés de Deus todos os dias, porque uma terra como a nossa. E aí então Canaã é o foco. Para poder chegar até essa região, passa-se o Jordão, e o primeiro lugar é Jericó. E aí então Jericó, cidade murada, aonde nós estamos rezando 7 semanas para que as muralhas sejam quebradas. E a hora que as muralhas caem, então o povo de Israel vai e toma Jericó. E aí, eu lembro que na nossa oração, no final dela ainda nós falamos assim: e a muralha desabou. Não é verdade? E que legal. Mas não para por aí. Jericó é só parte da promessa. Tem muitas pessoas vivendo de Jericó em Jericó e não conseguem alcançar a promessa de Deus na sua vida, porque não vai além de Jericó, só vai até um pedaço. Vem aqui, vai no outro lugar, numa outra igreja, porque tem cerco de Jericó, tem cerco de Jericó, mas existe algo a mais. Isso daqui é só parte da promessa. É só parte de você alcançar um objetivo. Se pararmos em Jericó e arrefecemos, eu não sei, pode ser que pela misericórdia Deus faça acontecer um grande milagre na tua vida, e acontece. Mas na maturidade cristã, de se alcançar aquilo que é algo maior, a promessa maior, que é a terra prometida, ou seja, uma promessa muito maior para a tua vida e para a minha vida, talvez ela fique pela metade, no começo, porque Jericó é o início, é uma luta, muita oração para derrubar a barreira, sim, muito esforço, sim,
Mas não para por aí. Há muita coisa pela frente. Tanto é que quando eles tomam Jericó, vem a próxima cidade. O próximo passo, que é a conquista de Ai. Ai é uma cidade menor, menos protegida, com uma facilidade maior da entrada, mas é um outro passo. Depois de Ai ainda vem Gabaon. Existe um caminho a percorrer, e nós não podemos parar no caminho. Nós precisamos dar continuidade. Esse rumo a Canaã é algo que tem que ficar latente no nosso coração. Não é só fazer o cerco de Jericó, não é só vir no grupo de oração, mas é toda uma caminhada de complemento de uma coisa com a outra, para que nós possamos de fato ver acontecer em nós. E eu afirmo com toda certeza que aquilo que Deus prometeu para você, Ele cumpre. Mas esse a mais, o povo de Israel ficou 40 anos a mais no deserto por causa desse a mais. Porque não conseguiu esperar, não conseguiu ter a paciência, não conseguiu ter a fidelidade. E aí esse a mais, o que Deus fez? Vai amadurecer primeiro. Deus está louco para realizar na tua vida, na minha vida, aquilo que Ele sonha e aquilo que Ele prometeu, mesmo no cerco de Jericó, nesse ou no anterior ainda, não importa. Porém é necessário que nós entendamos que há passos a ser dados, e que se nós pararmos no meio do caminho, como é que a promessa vai alcançar a nós? Quero que vocês peguem ali em Josué, vocês vão ver o que acontece. Depois da alegria da muralha desabou, depois de fechar o cerco de Jericó, depois de nós conseguimos entrar na nossa Jericó, de nós derrubarmos as muralhas, baixou a guarda, olha o que acontece. Josué capítulo 7. Tá fácil porque nós, acostumados já com Jericó, então vamos lá. Josué capítulo 7. Os israelitas, porém, olha só. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados ao interdito. Lembra quando nós rezamos a oração de Josué para derrubar as muralhas e Deus fala assim: vocês podem tomar conta, derrubar as muralhas, vão passar o fio e espada, mas cuidado para não pegar naquilo que é votado ao interdito. Não pegue. É uma ordem. Não pegue naquilo que é votado ao impuro, não pegue. E as pratas, ouro e bronze, aquilo lá é para o templo do Senhor. Deixa levar para lá, não pegue. Mais ou menos me lembra a história de Adão e Eva, quando Deus nos cria e diz assim: podem fazer o que vocês quiserem nesse jardim, só não come daquela fruta da árvore lá do meio lá, só aquela. E aí vai lá Eva, depois Adão, e eles desobedecem a Deus e comem do fruto. Aqui Deus fala a mesma coisa. Isso vai lembrando isso nós, né? Acã, filho de Carmi, filho de Jabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de algumas coisas consagradas. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, perto de Bet-Aven, ao leste de Betel, e lhes disse: subir para explorar a terra. Os homens subiram e exploraram Ai. Depois voltaram a Josué dizendo-lhe: não é preciso que suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para conquistar Ai. Não vale a pena engajar ali o povo todo contra um punhado de defensores. Cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, mas tiveram de fugir diante dos homens de Ai, os quais mataram 3 dúzias deles
e perseguiram os outros, desde as portas da cidade até Sambarim, derrotando-os quando desciam da encosta. O coração do povo derreteu-se, tornou-se como água. Palavra do Senhor. Vocês viram o que aconteceu logo depois da muralha cair? Pela infidelidade de um abençoado, pela desobediência, de novo de o povo paga o pato. E aquilo que parecia fácil, que nem precisava de tanto esforço, vamos mandar só 3.000 homens, molezinha lá para nós, tranquilinho. Quando eles chegam lá, o que acontece? Eles saem correndo. 3 dúzias morrem, porque o exército lá acaba com isso. Por quê? Porque eles estavam achando que era por si próprio. Derrubamos uma muralha por si próprio, é nós que conseguimos fazer isso, ó como que nós somos bons então. Chegou lá sem a proteção de Deus, sem aquilo que era o que Deus enviava, o inimigo pega com muita facilidade. Se eu me afasto de Deus, se eu sou desobediente, se eu sou infiel, o inimigo pega. O inimigo nos pega. E eu queria perguntar, como tem sido? Porque essa é uma das características que a promessa de Deus aconteça na nossa vida. É a obediência e essa fidelidade. E eu queria perguntar, como tem sido nessa caminhada com o Senhor? Como tem sido nossa fidelidade a Deus? Será que nós temos sido fiéis? Eu consigo estar fiel a Deus, ter a obediência? Como eu tenho sido? Eu, Márcio. Eu olho para mim, olho para a humanidade e vejo que nós não estamos conseguindo ser fiéis nem mesmo uns aos outros, quanto mais a Deus. Há infidelidade de amigos, há infidelidade conjugal, há desobediência de filho com pai, há um caos instaurado. E por que isso acontece? Porque nós estamos ficando longe de Deus. Cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos mais vulneráveis às garras do inimigo. Nós nos tornamos vulneráveis. E o que acontece? Acontece que quando nós estamos com Deus, Ele está na espreita. E a hora que nós abrimos a guarda, Ele aproveita o momento, e ali Ele quer entrar. Por isso nós precisamos estar sempre em Deus, sempre cheios do Espírito Santo, sempre conduzido por Deus, sempre conduzido pelo Espírito, sempre praticando, sempre vindo, sempre indo na missa, praticando sacramentos. Tudo isso são ferramentas que Deus proporcionou para que nós pudéssemos manter uma aliança, uma proximidade com Ele, e assim nos tornarmos fortes, para derrubar as barreiras de Jericó, mas não parar só ali, ter a firmeza de continuar, de vir ao grupo, de continuar na nossa vida, de continuar firme, para que as promessas de Deus possam se cumprir no curso da nossa caminhada, em fases, ou na sua complementaridade, na sua forma completa. Que nós possamos degustar disso, usufruir disso. Toda promessa, ela tem um tempo a ser cumprido. Existe o tempo de Deus, aquilo que nós chamamos o tempo da graça, o Kairos, tempo de Deus. Nós muitas vezes estamos correndo muito atrás do Deus Cronos, que é o tempo nosso, aquele tem que ser logo. E é diferente do tempo de Deus, que é o Kairos, o tempo da graça. Deus, Ele sabe o momento e a forma de dar a nós aquilo que Ele prometeu no tempo certo.
Por quê? Por vários motivos. E os motivos de Deus são mistérios. Mistérios que nós vamos descobrir com muita clareza quando nós estivermos no céu. Mas enquanto estamos caminhando, é os mistérios que Deus vai aplicando na nossa vida. Mas que funciona. E que são importantes. Tem uma promessa que vem acontecendo, já latente no nosso meio, e nós podemos sentir isso. Talvez nós não percebemos, mas há um tempo, depois da ressurreição de Jesus, de que a promessa se cumpre, e ela está todos os dias acontecendo, à medida em que nós queremos que ela aconteça também em nós. Pega aí lá em Joel, profeta Joel, no capítulo 3. Profeta Joel, capítulo 3. Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciões receberão um sonho, suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Palavra do Senhor. E isso ela é uma promessa que, pensa bem, ela aconteceu há muitos anos antes de Cristo, e que ela vai se cumprir de fato na sua totalidade em Pentecostes, no momento em que é derramado o Espírito Santo. Porque é Deus cumprindo aquilo que prometeu de derramar sobre todos nós. Até então era em alguns escolhidos, mas a partir daqui então é sobre todos nós. Diz assim, até mesmo os escravos e escravas, ou seja, todos vão ter esse direito de ter novas visões, de ser impulsionados, de ser cheios desse Espírito Santo. Então Pentecostes acontece e continua acontecendo todos os dias, à medida em que nós vamos desejando que isso se renove em nós. Há uma renovação desse derramamento diariamente, à medida em que nós nos abrimos e pedimos para que isso aconteça. Fomos batizados, lá recebemos o batismo sacramental, lá Deus nos sacramentou com o cumprimento dessa promessa de Pentecostes, e de lá para cá nós renovamos essa promessa à medida em que vamos nos abrindo e pedindo: Senhor, 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 eu preciso, eu necessito, porque senão ao que eu subir lá em Rai para conquistar outra parte, para continuar a caminhada até a terra prometida, até Canaã, até onde tem para mim eu alcançar o meu sonho, a minha promessa, talvez eu não aguente se não for essa força do Espírito Santo. E aí ela acontece. Josué, se nós continuarmos depois a leitura, então depois que o abençoado desobedece, Josué rasga suas vestes, diz assim a palavra, que ele rasga suas vestes e entra em profunda contrição, ato de contrição, penitência, pedindo perdão para Deus pela desobediência que houve ali no povo. E depois de toda a contrição bem feita e bem profunda que ele realiza ali, e é claro, muitos com certeza o seguiram, Deus então restabelece com eles a proximidade. Vendo a importância do sacramento da comunhão, Deus restabelece. Houve uma queda, desculpa Senhor, olha, entra em contrição, tem toda uma situação, vai para o sacramento. É claro que existe todo um processo de contrição, de verdade no coração, mas Deus restabelece com você essa proximidade e te devolve a força para continuar essa caminhada. E quando Deus restabelece com Josué e o povo de Israel, eles vão de novo a Rai e com muita facilidade conquistam Rai. E depois eles vão a Gabaon, e acontece um fenômeno em Gabaon, porque quando o povo está lá lutando para conquistar Gabaon, era necessário que ficasse claro, que tivesse dia, porque de noite o inimigo era mais forte no escuro, nas trevas.
Mas o povo de Deus é mais forte na luz, precisava estar com a luz precisava estar brilhando. E em Gabaon, então, Josué reza e Deus para o sol, e o sol não se põe, e eles ficam horas e horas lutando e guerreando até vencerem, só depois que o sol se põe. Aí tem aquela parte, né? E Josué orou e o sol parou, para que a luz permanecesse brilhando. Para que a luz permaneça brilhando em nós, nós precisamos então, se for preciso essa contrição, se aproximar de Deus, encher-nos do Espírito Santo, para que a luz fique brilhando em nós, e aí nós vamos vencer. Aí, com certeza, quando nós estivermos cheios dessa luz, nós não vamos cair na infidelidade, nem na desobediência. Entende que há um processo, para a conquista, há um processo, para o Joel, há um processo. Eu estava ouvindo um rádio essa semana, de uma entrevista de uma historiadora, eu vi só um pedaço, não vou lembrar o nome, mas o fato eu lembro e eu achei muito interessante, de uma das profecias, uma promessa de Deus que aconteceu antes de Jesus, de que o Mar Morto iria produzir. O Mar Morto não tem possibilidade nenhuma de produção, é um mar super quente no meio do deserto, não tem possibilidade, muito salgado, não há vida nenhuma nele, por isso Mar Morto, nenhum tipo de vida. E na profecia dizia assim, que esse mar vai ter vida. E hoje já está acontecendo essa promessa. Historiadores estudiosos já estão dizendo que o mar já está recuando, e nesse recuo do mar, grandes piscinas estão se formando. E essas piscinas não é de água salgada, é de água doce. Porque na promessa diz também que esse mar vai ser água doce, de águas que vão vir de Jerusalém até ele. Então nesses estudos estão dizendo o quê? Provado cientificamente, que essas águas doces estão vindo de Jerusalém, mas não por cima, mas por baixo. E aí, essas grandes piscinas que estão se formando de água doce, já tem peixes naquele lugar. Já tem vida. Uma profecia aconteceu há quantos mil anos? Ela se realizando. Então, o outro ponto que Deus quer nos levantar nesse momento é, para que essa promessa de Deus aconteça na sua vida, na minha, que nós saibamos o tempo de Deus. Então é cultivar o que? A paciência e a perseverança. A falta de paciência, porque nós hoje somos muito imediatistas. O ser humano já é imediatista por natureza. E aí tudo que é feito para alimentar essa característica humana e não boa no ser humano, que é esse imediatismo. Por causa do imediatismo, por exemplo, quantas pessoas caem em golpes hoje? Golpes mesmo, de dinheiro, de ser extorquido. Por quê? Eu tenho um sonho de construir uma casa, eu vou levar 10 anos para construir. Aí vem umas promessas mais mirabolantes, eu faço o cálculo na minha cabeça, eu vou fazer em 2 anos isso daqui. Aí eu vou fazer aquilo, invisto naquilo ali, e aí aquilo ali some, perdi. Porque eu quis ser imediatista, eu perdi. Mas se eu continuar na minha caminhada, com perseverança e paciência, eu vou chegar lá. E nós temos ficado até mesmo doentes com isso. Os níveis de ansiedade são gigantes por causa do desejo do imediatismo, do querer logo, do querer que aconteça. Nós estamos assim, tudo tem que ser rápido, a comida tem que ser rápida, o serviço tem que ser rápido, a resposta tem que ser rápida, tudo é muito rápido, e se for rápido, nós queremos mais rápido ainda, e mais rápido ainda. E aquilo que, para que ser tão rápido assim? Porque nós vamos viver mais coisas? Não, nós não estamos conseguindo viver nem as coisas de hoje. Então a nossa busca da promessa de Deus em nossa vida, obediência
e fidelidade, primeira característica, e eu preciso olhar para dentro de mim e ver até quanto isso tem acontecido em mim. E a segunda, paciência. Paciência e perseverança, porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Deus está falando com você que está nos assistindo agora. Vai acontecer. Paciência. Quantos testemunhos nós vimos de pessoas que rezaram anos? Santo Agostinho é um dos grandes exemplos, porque a mãe dele, Santa Mônica, rezou muitos anos para a conversão dele. Já pensou se ela não fosse paciente? Ela sabia que Deus tinha prometido para ela a conversão do filho. Rezou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acho que essa promessa era milonga de Deus, não vai acontecer não. E desistisse, não íamos ter Santo Agostinho. Então com a sua vida é a mesma coisa. Paciência com você mesmo. E se você estiver se acelerando demais, assim, calma, calma, calma. E perseverança. Muralha desabou, mas não fica desatento, não. Continua na caminhada. Não viva só de cerco de Jericó, mas faça um complemento na sua vida como um todo de continuidade, para estar presente, perto de Deus sempre. E se há esse desejo, então a promessa latente que acontece todos os dias vem em nosso auxílio, que é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. E Deus derrama, e continua derramando, e vai derramar, sempre que nós queremos e precisarmos. Entenderam que ser de Jericó é maravilhoso, mas é só parte da promessa, é só parte do caminho. Que mais importante do que quem vem aqui na frente é o Cristo que conduz quem vem aqui na frente. Muitas vezes a igreja lota porque vem um fulano aqui. Não tenho nada contra, porque se for um fulano que é um profeta de Deus, nós temos mais é que correr atrás mesmo, porque Deus quer usar esse homem para falar algo para nós. Mas eu não posso olhar para aquele homem e não enxergar Deus agindo, porque senão eu estou correndo atrás de pessoas, de situações erradas. O Espírito há de nos conduzir nessa sabedoria, nessa forma de enxergar. Como eu faço isso? O Espírito Santo. Eu não tenho como vir e convencer ninguém aqui nessa igreja. Cada um tem a sua história, o seu jeito de ser. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Agora, quem vai convencer, quem vai entrar no seu coração, quem vai falar com você o que você tem que fazer é o Espírito Santo. E é a mesma coisa que ele vai fazer comigo, e está fazendo. À medida que eu leio um livro, à medida que eu escuto uma pregação, à medida que eu vou na missa, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu ouço uma música. Porque mais do que situações pontuais, mais do que isso, o importante é o que Deus tem prometido para você, para alcançar o todo, que é Canaã, a terra prometida, a sua maior necessidade. Qual é o seu sonho e sua maior necessidade? Deus vai realizar. Mas não se afaste, porque o inimigo quer nos abocanhar, quer nos pegar. Um escorregão é o suficiente para a gente sofrer por muito tempo. Uma infidelidade é o suficiente para chegar em casa, olhar para os filhos e ver que não traiu só a esposa, não traiu só o esposo, mas traiu uma família inteira. A hora que nós estamos no mundão, se nós estivermos longe de Deus, então
a coisa pega, porque o diabo atenta. Mas se não tivermos com Deus, uma queda é o suficiente para derrubar muita gente. E tem muita gente caindo. Às vezes um escorregão só, o diabo vem com uma autoculpa tão gigante, que tem pessoas se suicidando de vergonha. Assim como aconteceu com Judas Iscariotes. Ele sentiu vergonha quando ele viu o que ele fez com Jesus. Peçamos esse Espírito Santo para que Ele nos ajude e nos convença. E não deixe-nos nos afastar. Quer uma dica? Quer ficar próximo de Deus? Se encha de coisas de Deus para fazer. Vira leitor, canta, limpa a igreja, faz reunião de grupo, faz não sei o que, vai num grupo, vem, o raio de luz mesmo, tem um monte de serviço, um monte de coisas, vocês estão de portas abertas. Quanto mais a gente está cheio de coisa, cansa. Tem hora que a gente abre o bico, não é verdade? Mas é o que nos faz ficar próximo, porque é difícil. Se nós ficarmos longe de Deus, é difícil. Jericó é parte da promessa, mas Deus quer continuar mais e ir muito além com você.